E aí, torcedor do Timão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Explodiu nas redes nas últimas horas a informação de que Pablo Vegetti teria deixado o Vasco para se juntar imediatamente ao elenco do Corinthians antes do duelo com o Bahia. Acendeu o alerta na Fiel. A manchete incendiou grupos de torcedores, alimentou teorias e colocou o nome do argentino no centro da conversa. Mas, por trás do burburinho, há uma pergunta que precisa ser respondida com frieza: o que é fato e o que é fumaça? Pelo que se apura junto aos registros oficiais e bases especializadas, Vegetti segue vinculado ao Vasco e com contrato estendido até dezembro de 2026, após renovação encaminhada no início do ano. Ou seja, até o momento, não há anúncio ou documentação que sustente uma transferência para o Corinthians nas vésperas do jogo de sábado, o que não impede o rumor de seguir reverberando nas arquibancadas digitais. Enquanto a boataria corre, o calendário não espera. Corinthians e Bahia se enfrentam neste sábado, 16 de agosto de 2025, às 21 horas, na Neoquímica Arena, por mais uma rodada do Brasileirão. O clube abriu vendas de ingressos de forma escalonada, com prioridade aos sócios, reforçando a expectativa de casa cheia e clima de decisão em Itaquera. Do outro lado, chega um Bahia em alta, seguro do seu plano de jogo e com uma série invicta que o mantém no pelotão de frente da tabela. O time baiano vive um primeiro turno consistente, e isso altera o tabuleiro. O adversário não teme o ambiente, quer impor ritmo e tem argumentos para isso. É teste de maturidade para o Timão. Para Dorival Júnior, o quebra-cabeça da escalação ganhou peças fora de lugar por motivos disciplinares. Kaká e Angileri cumprem suspensão por acúmulo de cartões, e Ângel Romero está fora após o vermelho contra o Juventude. Essa trinca mexe em setores-chave, saída de bola, cobertura de lado e profundidade pela direita, e obriga a comissão a redesenhar rotas de segurança. Além das ausências por suspensão, o departamento médico virou protagonista. O clube atualizou recentemente a situação de Memphis Depay, com lesão de grau 2 na posterior da coxa direita, e de André Carrillo, que passará por procedimento no tornozelo. São baixas que reduzem poder de decisão no terço final e exigem novas soluções de velocidade e ruptura. E a quarta-feira reservou um impacto adicional. Yuri Alberto sentiu dores abdominais, foi submetido à cirurgia para correção de hérnia inguinal e desfalca o Corinthians nas próximas semanas. A informação balança o tabuleiro ofensivo, porque retira do jogo um 9 com tempo de casa, leitura diária e influência no sistema de pressão pós-perda. A reposição não é trivial. Nesse cenário, uma das cartas novas do baralho é Vitinho. O atacante foi apresentado hoje, embora sem cravar data de estreia, já treina com o grupo e chega credenciado para disputar espaço em um setor carente de alternativas imediatas. É peça com arrancada, jogo de 1x1 e potencial para atacar intervalos, atributos que combinam com a necessidade atual. Com tantas variáveis, a tendência de time ganha contornos de laboratório de alto nível. Entre suspensões e lesões, a base defensiva pode pedir zagueiro mais construtor para compensar a ausência de Kaká, lateral de maior pisada por dentro para equilibrar a saída sem Angileri, e um trio de meio-campo que proteja a zona de rebote ofensivo do Bahia. É jogo para volante com um bom tempo de bola e meias que alternem condução e passe vertical. No desenho ofensivo, Dorival deve priorizar atacantes capazes de alongar a última linha baiana com diagonais curtas e presença entre lateral e zagueiro. Sem Yuri e Memphis, a ocupação de área poderá ser mais coletiva, meias pisando na região do pênalti, extremos fechando do lado oposto e laterais calibrando o cruzamento atrasado, não o alçado. O gol, aqui, nasce de paciência e de atacar o espaço certo, não de acelerar a qualquer custo. Do lado do Bahia, a engrenagem que sustenta a invencibilidade passa por uma dupla de meio-campistas que dá cadência e por pontas que esticam o campo na transição. Neutralizar o primeiro passe tricolor, especialmente o giro que procura Everton Ribeiro entre linhas, é missão que exige coordenação do bloco médio do Timão. Pressionar sem desorganizar é linha tênue, pressionar com cobertura, obrigação. Se Vegetti virou assunto de corredor, é porque seu perfil casa com a carência do momento, referência de choque, senso de posicionamento e faro de gol.
Mas o contexto jurídico e burocrático de uma transferência de última hora, somado ao vínculo vigente com o Vasco, torna a hipótese improvável para o curto prazo, especialmente para entrar jogando já no sábado. A realidade, por ora, é construir soluções com quem está disponível. Transfermar.us. Para Fiel, resta transformar a ansiedade em ambiente positivo. A Neoquímica Arena costuma potencializar o Corinthians em jogos de xadrez tático. Quando a equipe pressiona a coordenada, empurra o adversário para o erro e vive de bolas recuperadas no campo ofensivo, o estádio vira parceiro de criação. É nesse detalhe, a segunda bola na entrada da área, que o jogo pode pender. Também será noite para os garotos. Breno Bidon, por exemplo, entrega leitura de espaço e passe vertical para ativar o extremo do lado cego. José Martínez oferece mobilidade entre linhas. Thales pode ser a válvula para diagonal curta. Não é sobre nomes, é sobre funções. Quem pisa onde, na hora certa, para transformar posse em ocasião. A comissão técnica trabalha com duas cartas de mangas no banco. Um atacante de lado que mantém a largura alta para fixar lateral adversário e abrir o corredor do meia, e um meia de pé calibrado para a bola parada frontal. Em jogos grandes e apertados, a bola parada decide. E, sem o 9 de ofício, a bola aérea ofensiva precisa ser treinada no detalhe de bloqueio e ataque de espaço. No fim, a notícia que inflamou a madrugada serve como termômetro do desejo do torcedor, ver o time com cara de decisão, independentemente de reforços. A janela e o mercado continuam vivos, mas o Brasileirão pede resposta agora. Contra um Bahia confiante, a vitória nasce de organização, concentração e eficiência. O resto, inclusive rumores, fica para depois do apito final. O rumor sobre Pablo Vegetti ter deixado o Vasco para se juntar ao Corinthians antes do duelo contra o Bahia ganhou contornos de novela, e toda novela tem seu ato tático. Se por um lado a especulação atiça a imaginação da Fiel, por outro a comissão mantém o foco no que está ao alcance, encontrar soluções para um jogo de alta exigência física e mental. Entre a ansiedade e a estratégia, há um vestiário que precisa responder no campo com organização e caráter competitivo. As novidades de escalação passam por ajustes cirúrgicos. Sem peças importantes em setores-chave, a defesa tende a ganhar um perfil mais posicional, com o zagueiro responsável por iniciar a construção baixa e lateral fazendo dobradinha por dentro para proteger a zona de pré-cruzamento. O objetivo é simples e duro: cortar a primeira bola do adversário e dominar a segunda, evitando que o Bahia empurre o timão para trás. No meio, a tendência é um trio mais funcional do que vistoso. Um volante guardião para fechar linhas de passe, um interno com passada larga para chegar na área e um organizador que acelera o jogo com um toque a menos. Não é sobre brilhar, é sobre ocupar os espaços certos, no tempo certo, para neutralizar as diagonais do adversário e dar plataforma aos homens de frente. Na frente, a palavra é mobilidade. Sem a referência clássica, a área deve ser invadida de forma coletiva, com extremos atacando o segundo pau e o meia central pisando no costado dos volantes rivais. A finalização tende a surgir do cruzamento atrasado ou da tabela curta na meia-lua. É o tipo de jogo em que a paciência se torna arma ofensiva. A leitura de momentos será determinante. Quando o Bahia adiantar o bloco, a saída direta pode quebrar a linha e acelerar a segunda bola. Quando recuar, o timão precisará triangular por dentro, atrair a pressão e encontrar o passe vertical em ruptura. Esse alternar de rotas exige maturidade para não confundir intensidade com afobação. Bola parada é meio gol em partidas grandes. A comissão trabalhou rotas de escanteio com bloqueios milimétricos e desvios no primeiro poste para atacar a segunda trave. Nas faltas laterais, a ideia é carregar marcadores para o centro e liberar o corredor do batedor para o cruzamento tenso. A execução, aqui, vale pontos. A transição defensiva pede atenção redobrada. Perdeu, pressionou, não roubou, recuou junto. O balanço da última linha precisa ser coordenado com o posicionamento do volante, evitando que o Bahia encontre o lançamento às costas do lateral aberto. Não há espaço para desatenção, uma falha de cobertura vira contra-ataque franco. Psicologicamente, é jogo de pertencimento. A Neoquímica Arena empurra, mas também cobra. O elenco precisa transformar o barulho em combustível para o primeiro passe firme,
o primeiro desarme limpo, o primeiro chute ao gol. Quando a arquibancada percebe a entrega, o clima muda, e o adversário sente. A gestão de minutos também entra em pauta. Com desfalques ofensivos, a comissão deve dosar explosões de quem retorna de sequência pesada, guardando potência para o último terço do jogo. O banco precisa entrar como continuidade do plano, não como remendo. As substituições, nesse cenário, são peças de xadrez, não de dominó. A expectativa por sangue novo. A juventude que pede passagem dá ao Corinthians pernas para pressionar alto e coragem para arriscar o passe que quebra linhas. A mistura com jogadores experientes é o antídoto contra a ansiedade. Um orienta, o outro executa, um dita o ritmo, o outro acelera a jogada. Se Vegetti estivesse disponível, encaixaria como um homem de referência para fixar zagueiros e abrir corredores aos alas. Mas a história da semana mostra que o Corinthians, com ou sem novo 9, precisa sustentar um padrão, compactar setores, competir no detalhe e transformar controle em chances claras. O mercado pode esperar, o resultado, não. O duelo no meio-campo será um termômetro da noite. Vencer divididas, encurtar espaços e forçar o erro no passe frontal do Bahia são objetivos que valem como gols invisíveis. Cada interceptação bem feita é um contra-ataque em potencial, cada cobertura pontual, um gol adversário evitado. No plano de posse, o timão necessita alternar amplitude e infiltração. Quando o adversário fechar por dentro, o jogo pede largura para esticar a última linha e criar o corredor do passe diagonal. Quando o lado estiver congestionado, inverter rápido e atacar o lado cego vira decisão. É geografia aplicada ao futebol. A comunicação dentro de campo será decisiva. Zagueiro chamando o volante para a sombra, lateral orientando a linha, meia pedindo calma para o passe de ruptura. Em jogos de margem estreita, a palavra certa no ouvido do companheiro vale tanto quanto uma grande defesa. No fim, a equação é conhecida: intensidade com critério, coragem sem desorganização e frieza para matar o jogo quando a chance aparecer. A Fiel quer resposta, e o elenco sabe que a resposta não vem do boato, mas do suor. É noite de Corinthians com cara de Corinthians, do primeiro ao último minuto. Olá, torcedor do Timão, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Notícias do Timão e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Corinthians de forma exclusiva. Bora continuar! A noite que se anuncia em Itaquera carrega aquele peso que só os jogos grandes têm, a combinação entre expectativa e necessidade. A torcida quer respostas, o elenco sabe que precisa entregá-las e a comissão técnica tratou a semana como se cada treino fosse um aperitivo do que virá. O rumor envolvendo Pablo Vegetti funcionou como gatilho emocional, mas o enredo central continua onde sempre esteve, no gramado, na capacidade do Corinthians de transformar organização em imposição. O primeiro passo para uma atuação convincente é a solidez. O Corinthians precisa ditar a altura do bloco, controlar a zona de rebote e impedir que o adversário encontre superioridade no entrelinhas. Quando a equipe segura a primeira onda de ataque e ganha as segundas bolas, o jogo passa a falar a sua língua, de imposição territorial, de posse útil, de finalizações com endereço. O ataque, por sua vez, exige leitura fina. Não se trata de acelerar por acelerar, mas de atacar o espaço certo no tempo certo. Movimentações curtas para arrastar marcações, diagonais sincronizadas para abrir o corredor do passe e, sobretudo, calma na última tomada de decisão. Um chute a mais, um passe a menos, os detalhes que decidem. O duelo individual nas pontas pode ser um mapa do jogo. Se o Corinthians vencer os 1x1 ofensivos, o campo se alarga, a última linha rival recua e a área passa a ser ocupada com mais gente e qualidade. Se não houver vantagem por fora, a inversão rápida e o apoio do meia por dentro tornam-se obrigatórios para quebrar a marcação. No meio, a alternância entre construção e agressividade é a chave. Um volante que ofereça cobertura inteligente, um interno que chegue na área com tempo e um organizador que enxergue o passe de ruptura formam a engrenagem que sustenta o plano. É a partir daí que nascem as finalizações limpas, aquelas que pedem mais precisão do que força. Defensivamente, o ajuste fino está no balanço. Perdeu a bola, reagir com pressão coordenada, se a pressão for superada, recompor em bloco, sem abrir corredores.
É jogo para a comunicação alta, para o zagueiro ditar a linha e o lateral orientar a cobertura do extremo. Cada metro protegido é um susto a menos. A bola parada segue como ativo estratégico. Escanteios trabalhados, faltas laterais com trajetórias mistas e variações que confundam a marcação adversária podem ser a senha para destravar uma partida amarrada. Em noites grandes, a precisão do pé que cobre e o ataque ao espaço certo valem como assistências invisíveis. A gestão emocional completa o quadro. A pressão existe, o ambiente cobra, mas a equipe precisa transformar tudo isso em combustível. O primeiro desarme, o primeiro chute, a primeira sequência de passes sob aplausos são sinais para a arquibancada, que responde com intensidade. E quando a arquibancada responde, Itaquera vira um personagem do jogo. Independentemente de reforços, o Corinthians encontra sua melhor versão quando joga com identidade, compacto sem bola, agressivo na retomada e criativo na última zona. A noite pede essa assinatura, não promessas. Pede convicção, não improviso. Pede coragem, não precipitação. Caso o rumor de mercado venha ganhar novos capítulos adiante, será pauta para outro dia. Hoje, o foco é Bahia, 3 pontos e um recado para o campeonato. O torcedor não quer manchetes na segunda-feira, quer lembranças de uma atuação que o faça voltar para casa com a sensação de que o time está no trilho. A comissão técnica desenhou cenários para diferentes estados do jogo: vantagem no placar e controle, igualdade com domínio territorial, desvantagem e busca por profundidade. Essa preparação prévia reduz a margem para aleatoriedade e dá ao time comportamentos automatizados quando a pressão aumenta. Em jogos de nível alto, isso é ouro. Os jovens que pedem passagem podem ser o sal do prato. Minutos bem distribuídos, funções claras e coragem para encarar um adversário qualificado criam uma mistura que contagia a arquibancada. A mescla com os mais experientes dá lastro para que a execução seja madura, mesmo quando o coração acelera. No fim das contas, a mensagem que fica é simples e contundente: o Corinthians não pode esperar o jogo acontecer, precisa fazê-lo acontecer. Seja construindo por dentro, seja alongando por fora, seja mordendo alto, a equipe tem de imprimir personalidade desde o apito inicial. Em noites assim, quem impõe o ritmo dita o resultado. A conclusão é que a semana serviu para parar arestas, blindar o vestiário e alinhar uma ideia coletiva. Rumores passam, a bola fica. E quando a bola rola em Itaquera, o Corinthians costuma lembrar a todos que, ali, a exigência é jogar com alma e com plano. É assim que vitórias importantes se constroem. Se a Fiel precisava de um norte, ele está traçado: intensidade com critério, concentração nos detalhes e frieza para matar quando a chance aparecer. O resto é barulho. E barulho, naquela arena, o Corinthians sabe transformar em vantagem. Noite de decisão pede time de decisão, e o Timão está convocado a ser exatamente isso. Trazemos notícias atualizadas do Timão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Corinthians. Até o próximo vídeo.